Oi, turma, tudo bem? Então, estamos na nossa segunda aula e iremos dar continuidade à correção dos exercícios, ok? A respeito da carta aberta e carta de leitor. Na aula passada, nós corrigimos da primeira questão até a terceira. Agora nós iremos corrigir da quarta até a sétima e fechar com possíveis conclusões, ok? Então, vamos às atividades. Vejam só, o item 4 traz a seguinte assertiva. Nos três parágrafos seguintes, segundo, terceiro e quarto, o autor da carta lança mão de uma estratégia argumentativa. Ok, vejam que agora, neste item, vocês vão exercitar a parte do conteúdo em que trabalha as estratégias argumentativas, ok? É importante identificarmos isso nos textos. Letra A. Que informações sobre Barack Obama são apresentadas nesse parágrafo? Aqui é um exemplo de estratégia argumentativa. Vejam que no texto o autor ele fala das imagens que o mundo tem do presidente norte-americano. Ele também fala que o presidente é um homem dedicado às questões climáticas e mais à construção da paz. Ele também fala que o Barack Obama é uma liderança mundial, né? E também sobre o comprometimento que ele tem em seu governo com as futuras gerações. Então, o autor faz uso dessas quatro estratégias argumentativas ao falar do seu interlocutor, tá certo? Então, como é que nós podemos esquematizar? Item A. Ele fala, então, das imagens que o mundo tem do presidente americano. Ok. Ele também fala que o Barack Obama é um homem dedicado à construção da paz. Então ele fala que o presidente norte-americano é um homem dedicado às questões mundiais. Ele fala em especial sobre a construção da paz. Ele também cita que o Barack Obama é uma liderança mundial. E, por último, ele fala que durante a campanha do Barack Obama e nos anos, né, do seu governo, ele propôs uma atuação da atual geração americana e mundial que venha a proporcionar às futuras gerações um planeta conservado, né? Então ele fala da conservação do planeta. Então nós podemos dizer que ele tem um comprometimento. Ok?
ele faz uso então destas 4 estratégias argumentativas. Ok, item B. Porque o comunicador deseja construir uma imagem positiva do seu interlocutor. Explique a estratégia argumentativa associada a essa imagem. A imagem positiva. Vejam só, aqui a gente pode pensar da seguinte forma. Quando eu construo uma imagem positiva do meu interlocutor, eu estou de algum modo querendo que ele se aproxime mais da minha causa. Que ele se sinta interessado em estar próximo dessas questões que eu estou trazendo à discussão, ok? Esse é um item. O outro item, que é o que o texto traz, é o seguinte. Quando ele fala para o presidente Barack Obama sobre as questões climáticas, sobre o seu posicionamento em relação às questões climáticas, ele acaba argumentando que os representantes norte-americanos, né, lá em Durham, acabam agindo de forma contrária. Então, ele fala assim, ó, presidente, veja só, você fala uma coisa, mas os seus representantes, os representantes do seu governo na conferência estão agindo de forma contrária. Então ele tenta com isso puxar o presidente mais para a questão de interesse aqui, que é a questão climática. Então nós vamos esquematizar da seguinte forma. Quando eu faço uso da imagem positiva, eu estou tentando aproximar este interlocutor da questão em destaque, né, da questão que eu estou trazendo no texto, ok? Então vamos lá. Primeiro item. Então, ficou assim. Fazer uso da imagem positiva com a finalidade de trazer o interlocutor para próximo da questão da carta aberta, ok? E em especial no texto eu trago este parêntese. Ele fala que o presidente vem com uma proposta de governo, mas os seus representantes agem de forma contrária. Então, ele discute, ele critica a atuação dos representantes americanos na conferência. Ele critica a atuação dos
representantes na conferência. Ok, vamos ao próximo item. Questão 5. Os parágrafos 5 e 6 chamam a atenção para a atuação dos negociadores norte-americanos na Conferência de Doha. Item A. Transcreva as informações relativas à atuação dos negociadores norte-americanos. Olha só, esta transcrição que o item A pede, vocês retirarão do 6º parágrafo, ok? Especialmente a partir da 3ª linha. Aí vai ser da 3ª linha até o final do parágrafo, ok? Item B. Explique por que, em termos argumentativos, é importante para o autor da carta fazer a seguinte afirmação. Existe um grande contraste entre o que o senhor diz e o que seus negociadores em Doha estão fazendo. Pronto. Por que é conveniente ao autor trazer esta afirmativa? Vocês devem ter visto, ok, que ao fazer isso, o autor está cobrando do seu interlocutor, ok? Então, é para fins de cobrança, é com a finalidade de cobrar. Ok? Finalidade de cobrar do presidente uma postura coerente entre o que ele, né, diz e o que os seus representantes fazem na conferência. Ok? Vamos então para o próximo item. Questão 6. Além de confrontar as declarações do presidente Barack Obama com as ações dos negociadores norte-americanos, o autor da carta enumera vários argumentos para convencer os seus interlocutores de que deve assumir uma liderança corajosa com relação à questão climática. Identifique tais argumentos. Vamos lá. Os argumentos ao qual esse item fala é o seguinte. Ele toca no ponto de que há uma falta de liderança norte-americana, né? Então, falta liderança norte-americana. E também ele critica o modelo político norte-americano
de privilegiar as fontes de energia baseadas nos hidrocarbonetos, ok? E também ele fala que ele critica o governo anterior ao Barack Obama, certo? O governo do George W. Bush, que pouco se importou com a questão climática. Então ele faz esses 3 levantamentos, né? Neste texto, ok? Então como é que nós podemos esquematizar? Os argumentos são a falta de liderança. Ele fala também da valorização vamos colocar assim, a valorização da base energética americana. Que privilegia os combustíveis fósseis e a postura do governo anterior. E lembrem-se que o governo anterior, do George W. Bush, ele não deu a devida atenção às questões climáticas mundiais, certo? Nós, inclusive, já conversamos sobre isso em sala de aula, em outra ocasião. Beleza. Item 5. Releia o 9º parágrafo e transcreva os aspectos da política norte-americana que culminador espera que sejam implementados no governo Obama. Ok. Ele fala da política de energia, certo? Voltada para produção de uma base a partir de energia renovável. Ele fala do fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. E por último, ele fala de uma prevenção às catástrofes futuras. Ok? Ele usa esses 3 argumentos. Então, como é que nós podemos esquematizar? Vamos lá. Apoio. Ele então fala de um apoio à política de energia. Energia limpa, né? Então, apoio à política de energia limpa. Ele fala isso no texto. Ele fala também sobre o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. Então, nós podemos falar da base energética, né? Então, fim do uso dos combustíveis fósseis, ok? E por último, ele fala da preocupação com as futuras gerações e as catástrofes ambientais, né? Então a prevenção às catástrofes
futuras. Ok? Com essas duas respostas, nós finalizamos então o item A e o item B da questão 6 e vamos à última questão desta bateria de questões. Questão 7. A imagem de si mesmo construída por Kuminaido no primeiro parágrafo é retomada no último como um argumento importante. Explique. Aquilo que eu falei para vocês. Lá no primeiro parágrafo ele se dirige ao presidente como sendo africano e pai. Ok, é aqui, pronto, é isso aqui que ele quer que a gente trabalhe, né? A imagem de si mesmo construída por Kuminaido no primeiro parágrafo retomada, no último, como um argumento importante. Explique. Quando ele fala que ele é pai, né, ele está pedindo para que o Barack Obama procure montar um governo que proporcione o bem-estar às futuras gerações, certo? Então ele fala da importância do presidente norte-americano em construir um governo, logo também uma cultura em que a atual geração, vamos esquematizar assim, ó, a atual geração vai deixar para as futuras um planeta saudável, equilibrado. No quesito preservação natural, ok? Vejam que quando ele fala, quando ele se refere ao Barack Obama como pai, ele está fazendo um apelo final, né? Que a atual geração consuma, se desenvolva, mas preserve o planeta para as futuras, ok? Aqui a gente fecha então a bateria de questões e eu quero só tocar no último tópico aqui, né, no último ponto para vocês que eu achei interessante e eu não falei na aula passada. Quando eu falo de carta aberta, eu disse que a carta aberta ela é escrita para autoridades. Por exemplo, essa carta que foi escrita para o presidente Barack Obama. Mas ela não é exclusiva para autoridades. Vejam que a carta aberta ela pode ser elaborada para uma população, né, para acionistas, para autoridades, ok, para o público geral, ok? Por exemplo, quando uma empresa fala com seus acionistas sobre, por exemplo, balanço patrimonial, ela fala através da carta aberta, porque é um instrumento que tem condições de ampliar seu alcance, ok? Quando um governo fala com a população, um dos meios de diálogo é através da carta aberta. Nós vemos muito, por exemplo, jornalistas trazendo carta aberta, né, para os seus, vamos dizer assim, telespectadores, né? Por exemplo, o jornal televisivo, ok? Então, não pensem que a carta aberta é apenas de um indivíduo anônimo para uma autoridade, ok? Mas pode ser de autoridades, empresas, organismos para a coletividade, para o público em geral. Ok, senhores? Eu fecho aqui então a nossa segunda aula sobre a carta aberta. Mais uma vez eu reforço, vamos estudar o conteúdo do roteiro, ok? Fazer os exercícios e a gente vai se encontrando aí em outras oportunidades, ok? Até mais!